Alô pessoal, tudo bem? Sou o professor Alexandre Marques, professor de História. Estou aqui em Duque de Caxias e queria lembrar o nome de alguns historiadores, alguns cronistas, algumas pessoas que foram importantes para a identidade dessa cidade. Quero lembrar aqui o nome do José Lustosa, uma pessoa que escreveu sobre a cidade nos anos 50, professor Rogério Torres, saudosa memória, Laís Costa Velho, professor Guilherme Pérez, e também o Estélio Lacerda. E mais recentemente, eu queria lembrar aqui o nome de 3 importantes historiadores da cidade. Professora Marlúcia, professor Antônio Augusto, professor Nielsen. E ainda, uma pessoa que tem um papel fundamental na guarda da memória, na guarda do acervo da memória da cidade. A professora Tânia Amaro, coordenadora do Instituto Histórico de Duque de Caxias. São essas pessoas referenciais que nos permitem criar narrativas, interpretações sobre o passado histórico da nossa cidade. Eu queria aqui nesse vídeo saudar a memória e a produção dessas pessoas. Alô pessoal, tudo bem? Sou o professor Alexandre Marques, professor de História aqui de Duque de Caxias. Estou nesse espaço aqui para apresentar a vocês a Praça Roberto Silveira e aqui atrás de mim a estátua do governador Roberto Silveira, aquele que trouxe água para a cidade de Duque de Caxias nos anos 60. Um abração, até mais. A Praça Roberto Silveira era chamada de Praça Riachuelo, em homenagem a uma das batalhas ocorridas na Guerra do Paraguai. Está localizada no bairro Jardim 25 de Agosto. Não é à toa data de nascimento do Duque de Caxias. No seu entorno, encontramos a antiga sede da Prefeitura Municipal, o Museu da Ciência e Vida, no lugar que antes abrigava o Fórum, a antiga e temida 59DP, recentemente demolida, a Câmara de Vereadores, muitos cartórios, escritórios de advocacia e consultórios médicos. No centro da praça, curiosamente, encontramos a imponente estátua do governador Roberto Silveira. Roberto Silveira governou o estado do Rio de Janeiro entre 1959 e 1961. Neste ano, ele foi vítima de um desastre aéreo e faleceu no ano seguinte, 1962, 2 anos antes de ser instaurada a ditadura militar no Brasil. Ele foi militante do movimento estudantil nos anos 40, atuou no malfadado Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Vargas, o famoso DIP, formou-se em Direito e foi deputado estadual. Tornou-se um importante político do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Foi homem de confiança de Amaral Peixoto. Este era genro de Getúlio Vargas. A sua atuação na Baixada Fluminense, portanto, se contrapunha diretamente à figura de Tenório Cavalcante, já que Tenório e Amaral Peixoto eram inimigos políticos. Na cidade, Roberto Silveira tinha amigos importantes, como Rui Tepobel, à época dono de jornal, e que nos anos 60 tornou-se vice-prefeito da cidade, Ricardo Azeredo Viana, que era o antigo dono da Casa de Saúde de São José, e de Moacir do Carmo, que governou a cidade do Caxias por 2 vezes. Essa amizade vem do convívio que tiveram quando fizeram faculdade em Niterói. Juntos, eles projetaram uma vida política que se instalaria na região nos anos 60 e 70 e que foi duramente reprimida pela ditadura militar. A estátua no centro da praça nos remete a um desafio feito por Rui Tepobel quando o governador visitou a cidade. O desafio era que o governador deveria instalar a água potável, que naquela época não existia na cidade do Duque de Caxias. Em 1960, cumprindo a sua promessa,
depois de ter aceitado o desafio, foi inaugurada a água. Na verdade, a água não era para a cidade do Duque de Caxias. Era uma bica d'água de um cano que vinha das instalações de água do bairro de Vigária Geral, no Rio de Janeiro. E essa água se estendeu somente até o bairro 25 de Agosto. O restante da cidade ficou sem a água potável, tão prometida e tão querida desde a época de Nilo Peçanha. A antiga Praça do Riachuelo, hoje Roberto Silveira, é conhecida também como Praça Butantã, devido às constantes fofocas políticas que ali ocorrem, nos bares e no comércio ao seu redor. Como as camadas populares reinventam o nome dos lugares, ignorando o poder público, ela passou a ser chamada pela população de Praça da Prefeitura, mesmo após a prefeitura ter sido transferida para o bairro de Jardim Primavera. A estátua imponente de um homem carregando uma tocha nos leva ao engano de interpretação, de que ele teria instalado a luz elétrica na cidade. Alguns, mais afoitos, ainda consideram que ele estaria carregando um copo de cerveja ou de chope, já que havia ali uma quantidade expressiva de bares. Na verdade, a tocha nas estátuas é o símbolo do desenvolvimento e do progresso. Nesse caso, o desenvolvimento e o progresso, representado por Roberto Silveira, e a tocha que ele carrega, se refere diretamente à água que ele instalou aqui em 1960. Há mais de 20 anos, Duque de Caxias aguardava o cumprimento das promessas de antigos candidatos no tocante ao abastecimento d'água. O governador Roberto Silveira prometeu e cumpriu. Caxias possui hoje moderníssimo sistema de abastecimento d'água. Seu povo está libertado do suplício a que estava submetido há longos anos. A inauguração da água de Caxias foi um fato que ficará gravado para sempre na história das grandes realizações fluminenses e atesta a capacidade de um governante que pensa unicamente na felicidade e no bem-estar do povo que nele confiou. Todos os planos traçados pelo atual governo estão sendo levados a efeito. A homenagem ao governador através da praça e da estátua ainda foi estendida ao nome de uma escola, o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, e ao Hospital Infantil Ismélia da Silveira, nome de sua esposa. Sujeita às marcas do tempo, à ação dos pombos e ao pouco cuidado por parte do poder público, não temos registro dos artistas que a produziram. Oi pessoal, meu nome é Paula Braga e a gente está aqui no centro de Duque de Caxias e a gente vai conhecer agora um pouco da história da Feira Livre de Caxias, que teve seu início nos anos de 1940. Vamos lá? A partir de 1940, chegaram à região da Baixada Fluminense levas de imigrantes, vindos do Nordeste, que deixaram para trás suas terras familiares, amigos, amores, por busca de melhores condições de vida. Viam, em sua maioria, trabalhar no setor de construção civil. Em suas bagagens traziam gestos, saberes, falares, traziam consigo para Caxias suas tradições culturais, seus hábitos, músicas, culinária, sua alegria, força e esperança. Entre os migrantes nordestinos chegaram os ilustres Barbosa Leite, Chico Anísio, Jararaca e Ratinho, Luiz Gonzaga e sua família, e os místicos Solano Trindade, Mestre Barbosa e Tenório Cavalcante. Barbosa Leite era um poeta, artista plástico, cronista, jornalista e cenógrafo que agregou com suas histórias, crônicas, telas e ensaios que retratavam a vida de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense como um todo, como um lugar de encontros e reencontros, enaltecendo valores simbólicos e materiais, acompanhando assim o cotidiano da população e o crescimento da cidade. A feira em Duque de Caxias começou a sua jornada em 1940, com a chegada dos migrantes nordestinos.
ocupou a rampa da estação ferroviária de Duque de Caxias, antiga estação de Meriti. Depois ganhou a rua, ocupando a Avenida Duque de Caxias, a Avenida Presidente Vargas e a Rua Paulo Lins, que fica ali, ao lado da Câmara dos Vereadores. A feira é um grande celeiro de tradições populares da comunidade nordestina, que ali se reúnem religiosamente aos domingos para comprar, vender, trocar, ver, ouvir e aprender coisas do sertão tão distante, mas tão presente na vida dos cidadãos da cidade. E é exatamente por essa pluralidade que atrai tantos artistas, intelectuais e pesquisadores do nosso folclore. Por volta dos anos de 1950, já era enaltecida as suas belezas e suas peculiaridades. Castrinho também falava sobre a Feira Livre de Caxias na Rádio Difusora de Caxias, e Luiz Gonzaga, em seu programa na Rádio Tupi, já considerava a feira como um grande patrimônio da cultura popular. A feira é um grande centro comercial a céu aberto. As barracas começam a ser montadas na madrugada de domingo. Ao amanhecer, chegam os primeiros fregueses. No começo da manhã, a feira já está distribuída pelas principais vias da cidade. E não importa o quanto você tenha no bolso, andar pela feira é se sentir no centro do universo, por tanta cultura e diversidade ali presente. Caxias tem suas raízes no Nordeste. Bolsas, utensílios de casa, ferramentas, roupas, sapatos, acessórios, alimentos, entre inúmeros outros produtos, são ofertados a preço baixo, buscando atender às necessidades da população. Favorece o encontro de pessoas da comunidade e propicia o resgate da cultura e das tradições populares de Duque de Caxias. Estou aqui na estação Duque de Caxias. Venha conhecer um pouquinho dessa história aqui comigo. Em 1886, foi inaugurada a Estrada de Ferro Leopoldina, que partindo da estação de São Francisco Xavier, seguia em direção às outras, Triagem, Bom Sucesso, Penha e Miriti. Ainda não existia Caxias, mas já existia a estação que lhe daria origem. Em 1932, a estação, que era chamada de Miriti, recebeu uma placa com o nome de Caxias, em homenagem ao Duque, que nasceu na Fazenda São Paulo, região da Taquara. Em 1970, o trecho original foi todo eletrificado e foi inaugurado o novo prédio da estação. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Complexo Cultural Oscar Niemeyer, composto pelo Teatro Municipal Raul Cortez e aqui atrás de mim a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. Essa praça, lá no passado, se chamava Praça do Pacificador. Quer conhecer um pouquinho dessa história? Vem com a gente. A Praça do Pacificador recebeu esse nome em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, devido à sua participação no controle das revoltas populares ocorridas no período regencial. O título de Duque de Caxias foi recebido após o controle da revolta farroupilha ocorrida no sul do Brasil. A Praça do Pacificador já foi chamada de Praça do Brejo e Praça do Caranguejo. Somente na década de 1950, mais especificamente em 1953, após ser aterrada em quase 6 metros, receber árvores e jardins,
passou a ter seu nome atual. Fato curioso é que no dia de sua inauguração, o palco, repleto de autoridades políticas e parte da elite da cidade, não aguentou o peso e desabou. Praça localizada numa bifurcação entre a rodovia Rio Petrópolis, atual Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, e a Avenida Plínio Casado, deveria funcionar como um cartão de visitas da cidade, situando-se a poucos quilômetros do Rio Meriti, limite da cidade do Rio de Janeiro, nesta época, Distrito Federal. Durante aproximadamente 3 décadas, a praça abrigou uma rodoviária de onde partiam os ônibus de lotação, que transportavam os trabalhadores para a rodoviária da Praça Mauá. No seu entorno, tinha cinemas, restaurantes, hotéis e um variado comércio. Nas décadas de 1960 e 1970, ela tornou-se local oficial dos desfiles do dia 25 de agosto, Dia do Soldado, de extensão também da Feira da Comunidade organizada pela Igreja Santo Antônio, e local dos desfiles dos blocos carnavalescos que por ali desfilavam no carnaval. Ali também, no seu cotidiano, se reuniam grupos de capoeira, vendedores de ervas, lambe-lambes, comedor de espadas, o cuspidor de fogo, o domador de jararacas e de boias e outros. Também era o encontro de prostitutas, pessoas que gostavam da noite e muitos jogadores de carteado. Toda a cidade que buscava no trem o seu principal meio de transporte para o Rio de Janeiro tinha que cruzar essa praça em direção à estação de trem de Duque de Caxias. No primeiro mandato do prefeito Idéquio de Freitas Lima, o último prefeito interventor na cidade de Duque de Caxias, a rodoviária foi demolida e a praça passou por uma grande reformulação. Nela foram colocadas uma estátua equestre em homenagem a Duque de Caxias. Hoje essa estátua se encontra em frente ao Motel Luxemburgo, na entrada da cidade, um chafariz e uma estátua em homenagem à primeira bica d'água. O chafariz não existe mais e a estátua em homenagem à primeira bica d'água se encontra nas instalações do Instituto Histórico de Duque de Caxias. Na década de 1990, essa praça abrigou um camelódromo que do alto da cidade se via totalmente em azul e amarelo, as cores do prefeito da época, e na década seguinte, nos anos 2000, após uma grande intervenção urbanística, passou a abrigar o Complexo Cultural Oscar Niemeyer, composto por um teatro, o Teatro Municipal Raul Cortez, uma sala de exposições, uma biblioteca, a Biblioteca Governador Leonel de Moura Brizola, uma galeria de arte e uma sala de vídeo. Esses 2 projetos, da galeria de arte e da sala de vídeo, nunca saiu do papel. É uma demanda que ainda a cidade necessita. A Praça do Pacificador, hoje denominada Complexo Cultural Oscar Niemeyer, mesmo com as intervenções que sofreu, mesmo após sua reinauguração em 2005, ainda mantém seu caráter popular através da Roda de Caxias, a roda de capoeira mais famosa do mundo, através dos encontros de jovens dançarinos de hip hop e de outras culturas urbanas, das rodas de samba, que ocorrem embaixo da biblioteca, e dos bailes de charme, que agregam várias pessoas de vários lugares da cidade de Caxias e do Rio de Janeiro. Galera, tá vendo as lojas americanas? Você sabia que aqui era um hotel municipal? Essa história eu vou contar pra vocês. Foi uma das construções mais importantes de Caxias. Então fica ligado e vem conhecer essa história comigo. O antigo hotel municipal era nas décadas de 40 e 50, uma das construções mais imponentes da cidade de Duque de Caxias. Às margens da rodovia Rio Petrópolis, atual Avenida Governador Leonel de Moura Brizola e próximo da área de jogatina permitida até 1946. O hotel hospedou pessoas ilustres que aqui pernoitavam quando iam em direção a Petrópolis ou aqueles que se aventuravam na jogatina da região.
O prédio pertencia à família Tupinambá de Castro, a mesma que era proprietária do Fogo Santo Antônio. Foi o local onde a emancipação de Duque de Caxias foi assinada e, provisoriamente, abrigou a sede da prefeitura do município recém-criado. Após décadas de abandono e de falta de investimento, o prédio ficou marcado por uma estratégia. Em março de 2011, ele foi fechado e no final do mesmo ano foi demolido. Em seu lugar, foi construída as lojas Americanas. Alô pessoal, vocês conhecem esse prédio que está aqui atrás de mim? Pois é a Fortaleza do Tenório Cavalcante, o famoso Homem da Capa Preta. Quer conhecer um pouquinho dessa história e da cidade de Duque de Caxias? Só vem com a gente. Tenório Cavalcante foi um nordestino de Alagoas que chegou a Duque de Caxias na década de 1920 e teve sua trajetória marcada pela atuação política aliada à violência. Foi vereador em Nova Iguaçu quando o Duque de Caxias ainda não era emancipada. Foi também deputado estadual, deputado federal e candidato a governador do antigo estado do Rio de Janeiro. Em 1952, devido às divergências políticas com Amaral Peixoto, genro de Getúlio Vargas, e com os delegados que ele nomeava para a cidade de Duque de Caxias, Tenório resolveu construir uma casa à prova de invasões, a famosa Fortaleza do Tenório. A fortaleza era frequentada pelos amigos do dono da casa, como personalidades como Afonso Arinos e Oswaldo Aranha, como o general Góes Monteiro e outros importantes políticos da época. Foi lá também que Tenório jogou o jornalista e apresentador Flávio Cavalcante na piscina, após uma irreverente entrevista. Episódio que ganhou a primeira página de todos os jornais da época e tornou a figura do Tenório Cavalcante, que já era bastante conhecida, agora uma figura lendária. A fortaleza era uma construção de 3.200 metros quadrados no centro do município de Duque de Caxias. Encomendada ao arquiteto Sérgio Bernardes, a construção era uma espécie de residência de segurança máxima, com portões de aço vindos especialmente da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Continha passagens secretas pelo teto, interligações estratégicas entre os cômodos e armários e cofres falsos. O formato era de uma cidadela, com todas as portas e janelas voltadas para dentro. Com um gerador de energia próprio, 12 telefones, 16 alto-falantes, 14 salas e quartos, 9 banheiros, 2 calabouços, tanques de oxigênio e depósito de alimentos, a casa fornecia a segurança perfeita para um político cheio de inimigos, que dizia ter 47 furos de bala no corpo e andava com uma submetralhadora batizada carinhosamente de Lourdinha. A Lourdinha foi o presente do então ministro da Guerra, o general Góes Monteiro, que ele carregava debaixo de uma inseparável capa preta. Daí vem o nome, o Homem da Capa Preta, Tenório Cavalcante. A Fortaleza de Caxias também era o lugar ideal para quem quisesse sumir do mapa. Em 1964, com o golpe, Tenório escondeu artistas como Chico Anísio e Norma Bengel, e ativistas como o então líder da UNE, José Serra. Um dos principais calabouços da Fortaleza ficava um rápido passeio pela Fortaleza, verdadeiro labirinto, mostra que era possível passar muito tempo fugindo de inimigo dentro da própria casa. Todos os banheiros, por exemplo, se interligavam através de vãos entre a parede e o teto, com cada pia estrategicamente localizada embaixo, para permitir a subida. A fortaleza ficou fechada por quase 20 anos, após a morte de Tenório Cavalcante. No início da década de 2010, a casa foi comprada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias com a intenção de abrigar um centro de memória política da cidade. Localizado na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em frente à rodoviária Plínio Casado, a rodoviária velha, ela foi recentemente transformada numa escola técnica municipal e totalmente descaracterizada. Mesmo com a descaracterização do prédio, mesmo com as mudanças arquitetônicas que sofreu,
Ali, a cidade ainda guarda a memória da fortaleza do Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Oi pessoal, eu sou Ângela Borges, eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a escola Mate com Angu, também conhecida como Escola Meriti. Essa escola ela foi criada pela professora Armanda Álvaro Alberto e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa professora que é super importante para a história de Duque de Caxias e para a história da América do Sul. Em 1921, a professora Armanda Álvaro Alberto criou a Escola Proletária Meriti, próxima à estação ferroviária do que viria a ser, mais à frente, a cidade de Duque de Caxias. Esta escola foi a primeira do Brasil e da América Latina a adotar o método montessoriano, a servir merenda escolar e a funcionar em horário integral. Ao perceber que a maioria das crianças passava fome ou estavam desnutridas e isso atrapalhava o processo de aprendizagem, a professora Armanda passou a oferecer merenda gratuita para todos os alunos da escola. A merenda chegava à escola através de doações dos amigos, moradores e da própria horta escolar, nos quais os alunos participavam do plantio e na colheita. Quando não tinha um grande fluxo de doações, a merenda era composta por mate e por um angu feito de milho, que às vezes era misturado a um pedaço de carne doado por moradores da região ou a folhas de couve. No cardápio, era sempre o angu e o mate. Fubá e erva mate eram alimentos doados com frequência pelos comerciantes da região. Então, essa combinação sempre estava na alimentação dos alunos. A expressão mate com angu foi dada em um tom pejorativo e de uma forma jocosa pelo delegado Filinto Müller, grande perseguidor de Armanda Álvaro Alberto, e que a obrigou a retirar o nome de proletária e substituí-la por Escola Regional Meriti, porque fazia referência, a proletária, ao comunismo, muito perseguido na época. Na Mate com Angu, as crianças não recebiam notas, não eram aprovadas ou reprovadas, tampouco se usavam as carteiras, lousas, enfim, as aulas eram realizadas a céu aberto, onde as crianças aprendiam até o cultivo das hortas e como criar o bicho da seda e abelhas. Era uma aula super dinâmica. A escola prestava assistência à saúde dos alunos e de suas famílias. Cursos de corte e costura, carpintaria, cozinha, higiene infantil eram muito comuns na escola. As mães e a comunidade eram com frequência convidadas a participar da vida escolar. E ali também foi criada a primeira biblioteca pública de Duque de Caxias e um clube de leitura. Dona Armanda morreu aos 81 anos, em 1974, e a escola foi doada para o Instituto Central do Povo, ligado à Igreja Metodista. Atualmente, é mantida em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias e tem o nome de Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto, em homenagem ao pai de sua fundadora, Dona Armanda. Em 2014, após intensa mobilização popular e ameaçada pela construção de um shopping center, o prédio da escola foi tombado como patrimônio histórico municipal de Duque de Caxias.
Sobre a escola e sua fundadora, já foram realizadas várias pesquisas, publicados vários livros e artigos, produzido um filme biográfico chamado Armanda e criado um cineclube denominado Mate com Angu, em homenagem à grande contribuição de Dona Armanda para a cidade de Duque de Caxias. A escola nasceu como escola proletária de Miriti. Depois se transformou em Escola Regional de Miriti. Depois, Escola Dr. Álvaro Alberto. E no final das contas, ela era conhecida pelo apelido Mate com Angu. Tudo que existe dentro desta escola reflete o gosto e a figura de Dona Armanda. Vamos entrar na nossa escola regional de Meriti. Olha que maravilha! Está tudo parecido com Eva agitadora. A União Feminina é um disfarce do Partido Comunista, diz o ministro da Justiça. Meus queridos alunos, não há de custar muito a chegar o dia em que vocês vão me ver de novo. Enquanto esse dia não chega, quero ter a certeza de que vocês se lembram de mim. Oi pessoal, estamos aqui no centro do calçadão de Duque de Caxias. E quem passa por aqui intriga-se com essa estátua de um homem negro virado com a feição para cima. Esse é Zumbi dos Palmares. Se você quiser saber um pouco mais da história dessa estátua e da referência que esse homem é para o movimento negro de Duque de Caxias, vem comigo que eu te conto. Quem passa pelo calçadão de Duque de Caxias, ali no cruzamento Danilo Peçanha com a José de Alvarenga, intriga-se com a figura de um homem negro, forte, com a feição voltada para o alto e com uma lança sobre a cabeça. Este é Zumbi dos Palmares, símbolo da luta contra a escravidão e o preconceito no Brasil. Essa estátua é o reconhecimento das reivindicações das instituições do movimento negro pelo poder público municipal. Podemos dizer que Zumbi é considerado um dos símbolos de luta, de liberdade e reconhecido pela comunidade negra como um grande líder da nossa história. Ele é a prova que os negros que foram escravizados por aqui não foram inertes, submissos e alienados ao processo de escravidão. Também é símbolo do protagonismo negro na nossa resistência e luta contra o sistema escravista. Antes da estátua no local, havia um busto de Zumbi dos Palmares. O busto foi esculpido pelos artistas Nina Cimento, Jamaica Neiva e Maurício Neiva. Após ser retirado, ficou sob o abrigo de uma das instituições ligadas ao movimento negro caxiense. Em 2003, o busto foi cedido ao Instituto Histórico da Câmara Municipal, onde está exposto até os dias de hoje. Desde a sua instalação, no mês de novembro, grupos e instituições do movimento negro, representantes de religiões de matrizes africanas, do catolicismo e evangélicos, ali se reúnem numa grande celebração do Dia da Consciência Negra. Nestas comemorações, a imagem de Zumbi é lavada. São realizadas várias apresentações artísticas, palestras, projeção de filmes, degustação da culinária afro-brasileira e uma missa inculturada na Igreja de Santo Antônio. Missa católica com elementos simbólicos da cultura afro. É a celebração do sincretismo brasileiro e das conquistas contra o preconceito e contra o racismo numa cidade etnicamente negra. Já em 1998, através da Lei 1394, apresentada pelo vereador Zumba, foi criada a Semana das Artes Negras Contemporâneas e instalado ali, no lugar do busto, uma estátua de Zumbi dos Palmares. Essa semana ainda ampliou as atividades comemorativas referentes à Semana Nacional de Consciência Negra e luta contra o racismo e preconceito. Quem agora por ali transitar pode perceber que em meio ao frenesi consumista existe um importante ícone da cultura e da história brasileira, símbolo de aspectos socioculturais de nossa cidade, que ironicamente se chama Duque de Caxias. É válido ressaltar que o dia 20 de novembro no Brasil representa um importante momento da história para grande parte da população.
A data lembra a morte do líder Zumbi dos Palmares e é considerada como uma ação afirmativa de promoção da igualdade racial e uma referência para a população afrodescendente. Esta data é dedicada à reflexão sobre as consequências do racismo e sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros que resistindo à escravidão, se dirigiram para o sul da capitania de Pernambuco. Oi pessoal, eu estou aqui na Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro. Vocês já ouviram falar desse espaço? É um espaço super democrático que fica aqui dentro da cidade de Duque de Caxias. Se vocês não conhecem, agora vocês vão conhecer. Vem comigo! A Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro foi fundada em 1º de março de 1957 e se constitui como uma das mais antigas instituições artísticas da cidade de Duque de Caxias ainda em atividade. Desde a década de 1950, os seus músicos têm presença marcante nas festividades da cidade e nos desfiles de carnaval daqui e do Rio de Janeiro. De sua diretoria participaram membros da pequena elite local, como Milton Mendonça, sendo ele empresário imobiliário e diretor do Clube Recreativo Caxiense, o deputado estadual Sarrego, José dos Santos Vieira, que era dono do cartório da cidade, Gastão Reis, que chegou a ser prefeito municipal. Estas e outras lideranças eram importantes, pois ajudavam financeiramente a instituição e seus membros. Durante os anos 80, ou seja, durante a década de 80, suas atividades diminuíram. Surgiram muitas dificuldades financeiras e muitos dos membros e frequentadores se afastaram. Nesse período, o senhor Acácio e o senhor Ramiro, últimos guardiões oriundos do grupo fundador da Lira de Ouro, ainda mantinham os instrumentos intactos, a orquestra viva e a lira funcionando. Em 2000, houve uma reestruturação do espaço e de suas finalidades. Um novo grupo, representados por Roberto Teixeira Lopes, conhecido como Beto Cavaco, Roberto Gaspari Ribeiro, conhecido como Beto Gaspari, e na década seguinte por André de Oliveira e por Per,10, assumiram o espaço e o compromisso de manter a banda, criar uma escola de música e um espaço para agregar as diversas manifestações artísticas e culturais do município. A partir desse ano, houve muitos avanços. A programação se diversificou, o público se renovou e a Lira voltou a ser um espaço de referência e difusão cultural. A partir de 2004, através do projeto Arte, Cultura e Cidadania, a Lira foi reconhecida pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura, passando a receber verbas federais para a manutenção de algumas atividades culturais que ali aconteciam. Isso possibilitou a implementação de cursos e oficinas de teatro, violão, cavaquinho, instrumentos de sopro, percepção, leitura e escrita musical, assim como dança de salão, dança de rua, capoeira, maculelê e ainda inclusão digital, muito importante na época. Tudo isso oferecido gratuitamente à comunidade periférica da Lira. Bom, e aí em 2005 e 2020, de 2005 a 2020, a Lira diversificou sua programação e passou a contar com cineclubes, saraus de poesias, rodas de samba,
danças de rua, grupos de hip hop e de música negra americana, assim também como baile de terceira idade e os encontros da velha guarda da Grande Rio, que também aconteciam no espaço. As festas juninas, as feiras de desapego também aconteciam, assim como outras iniciativas. Desde a criação do Conselho Municipal de Cultura de Duque de Caxias, a Lira de Ouro sempre ocupa a cadeira de música e, dentro de uma articulação política de vários movimentos culturais da Baixada Fluminense, ela recebeu em seu espaço o ministro da Cultura, na época, Juca Ferreira, numa roda de conversa sobre a chamada Lei Cultura Viva. Atualmente, a Lira de Ouro é presidida por Clara de Deus, uma grande fomentadora da cultura no município de Duque de Caxias.